Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pode Crescer Finanças. Hoje com mais um episódio fantástico para você. Eu sou Regina Anselmo. E eu sou Karime Maluf. E hoje nós vamos falar sobre como desmistificar a caixa preta dos bancos. E nós temos um convidado hoje, né, Karime? Que é do Rio de Janeiro. Karime, quem é? Conta para nós. Hoje a gente está recebendo o Anderson Alcântara. Ele é consultor financeiro, conciliador extrajudicial, perito judicial contábil. Um especialista, Regina. Fantástico, hoje vai ser sensacional. Anderson, seja muito bem-vindo ao nosso canal Pode Crescer Finanças. Bom dia, Anderson. Meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Fantástico. Anderson, eu gostaria que você explicasse para nós o que exatamente você faz. É muita coisa. Assim, Regina, eu sou colega da Karine, assim como ela, eu também sou consultor financeiro. Eu tenho, na verdade, 37 anos de mercado financeiro. Aí, quando as pessoas olham para a cara e olham para a identidade, vê que não está batendo, né? Mas acontece que... Você começou novinho, né, Anderson? Eu comecei muito cedo. Eu comecei com 15 anos de idade no Banco Real. Nossa! Muito antes de haver esse programa de menor aprendiz, que é comum hoje no Brasil inteiro, mas a empresa naquela época... Vamos falar a verdade também, né? Anos 80 havia uma escassez de mão de obra, então as empresas formavam a própria mão de obra e eles tinham um programa de menor aprendiz muito antes desse termo sequer existir. Então, eu ingressei com 15 anos como trainee de escriturário, vamos dizer assim, né, um escriturário júnior, e fui efetivado logo no ano seguinte. Aí, trabalhei 24 anos em instituições financeiras, e aí foi que eu percebi que instituição financeira não é o herói da história, na verdade, é um dos vilões da nossa sociedade. Deveria estar fazendo o seu papel da forma correta, vamos conversar um pouco sobre isso hoje, né? Nem todo mundo é santo, nem todo mundo é inocente, mas assim, o Brasil é o país das oportunidades para o bem e para o mal. E no ramo da instituição financeira a gente vê que está mais para o mal do que para o bem. Ah, meu Deus. E aí eu pensei daquela Infelizmente, história, né? 24 anos. Oi? Infelizmente, né? Então foram 24 anos percebendo que o foco não é no bem-estar do cliente, o foco é em bater metas, em empurrar produtos e soluções que nem sempre são o que a pessoa precisa. Aí eu saí, fui ser consultor financeiro, trabalhei em corretora de valores, trabalhei com investimento, aí comecei a trabalhar com planejamento pessoa física, planejamento pessoa jurídica, e aí fui caminhando para a área jurídica, onde a demanda era muito grande de gente especializada, e eu tinha um passado que ajudava. Então, eu hoje atuo na forma de conciliador bancário, conciliador de revisionais bancárias extrajudicial, e também atuo como perito judicial. O que quer dizer isso? Bom, quer dizer que a gente faz conta aqui o tempo todo. A gente faz conta e quando a gente pega uma empresa, uma pessoa muito endividada, a gente fala assim, vamos ver se está certa aqui essa dívida, vamos ver se não tem nenhum excesso aqui das cobranças, e geralmente há. Aí a gente começa agora a trabalhar para devolver esses valores. Então, eu estou meio que pagando os meus pecados, né? Eu estou limpando a minha barra lá em cima, né? Karma, seja lá o que for que acredite, e eu estou devolvendo para a sociedade agora, e os valores que a gente já tem encontrado têm sido bastante expressivos. Então, agora você já vai para o céu, né, Anderson? Agora você vai solucionar e ajudar as pessoas, né, a ficar com realmente o que é as operações que eles fizeram, na coisa real, que deveria ser. Né? Então a gente vai começar já falando do cenário de endividamento atual dos brasileiros. Gente, é muita gente no vermelho. Olha só, o número de brasileiros com nome sujo é recorde. 70 milhões de pessoas, ou 42% da população adulta do país, estão negativadas. A gente já tinha falado isso no primeiro episódio do ano. Isso continua. Isso aí é como se fosse um padrão do brasileiro. É um absurdo. Que isso? Como pode ser isso? Olha só,
Qual que é o valor médio devido pelas pessoas? R$ 4.600. Olha só. De dívida. Com grande parte da população com esse valor em dívida. E 67% das dívidas dos negativados são com o setor bancário. Aí é que entra o Anderson para ajudar essas pessoas. Como é que é isso, Anderson? Bom, pessoal, o cenário ele é catastrófico, vamos dizer assim. Exato. A maioria dos países desenvolvidos, as pessoas elas são estimuladas a formar poupança. No Brasil, existe uma cultura do endividamento. Isso. É muito comum vocês que, né, aí do Pode Crescer, entrevistam pessoas, é muito mais fácil você encontrar gente endividada do que gente com uma carteira boa de investimentos para administrar. É ou não é? É verdade. Então, Exatamente. porque no Brasil, se você entrevistar o brasileiro médio, o pensamento é assim, quem não faz dívida não cresce. O que tem está devendo, todo mundo está devendo, o Brasil está devendo, também estou devendo. Então, o primeiro diagnóstico é uma cultura aversa, ou seja, inversa, de não haver uma formação de poupança, e daí derivam vários problemas macroeconômicos, mas isso aí seria outra conversa, e que resulta no empobrecimento da população. Tá? Existe uma frase, eu adoro citações, né? Existe uma frase que ela é atribuída a Albert Einstein, embora ele não esteja mais vivo para confirmar, e há quem diga que essa veracidade dessa frase Dizem que ele falou isso. Há quem diga que essa frase pode não ser atribuída a ele, mas classicamente atribuída a ele. Aspas, né? Os juros compostos são a maior força do universo. Então é assim, a pessoa que, se foi ele que disse isso, descobriu a fissão nuclear que deu origem à bomba atômica, que é a maior arma que o homem já construiu, essa pessoa vem nos dizer que os juros compostos são a maior força do universo. Então, assim, os juros compostos ele tem a capacidade de enriquecer uma pessoa ou de empobrecer uma pessoa. Tem os dois lados, o lado bom e o lado ruim. Exato. Existe, só para comprovar o que a gente está falando, uma grande rede varejista, cujo dono já é falecido, mas quando ele fundou a rede varejista dele, e ela cresceu muito, eu lembro quando chegou aqui no Rio de Janeiro essas lojas, sem citar o nome, as pessoas falaram assim, seu fulano, o que o senhor faz aí, na verdade, o senhor tem uma loja de eletrodoméstico, mas na verdade o senhor tem uma financeira, né? Porque a pessoa compra um liquidificador de R$100, vamos supor, hipoteticamente, e ela vai pagar em 12 prestações de 20. Cara, isso é absurdo. Vai sair a 240, dá para comprar 2 liquidificadores. E a pessoa acha que tá certo, porque é o que cabe no bolso dela no mês. Exatamente. A resposta dele foi essa. Mas a dona Maria não tem R$100 no bolso para comprar o liquidificador hoje, ela tem 20. Isso. E a pessoa dá os R$20, sai da loja, achando que tá certo. Um carnezinho para voltar lá todo mês. E isso se repete no financiamento imobiliário, se repete no financiamento de veículo, e aí a conta nunca fecha, porque o juros está sempre trabalhando contra você. Era exatamente sobre isso que eu ia te perguntar. Porque realmente, Anderson, a conta não fecha e a dívida parece eterna. Porque você paga e ela não acaba. Como é que resolve isso? Bom, como é que resolve? Primeiro seria não tomar crédito, né? Aí teria que falar sobre comportamento. Tem uma colega nossa que ela é bem proeminente aí no ramo da consultoria financeira, ela fala, olha, se você está negativado e você não tem crédito, que bom, porque aí você vai ter que aprender a comprar à vista. Você vai ter que aprender a viver com o que você tem. Isso. Porque o crédito nada mais é do que uma antecipação de desejo. Isso. Verdade. E aí, pessoal, aí cabe outro dado interessante também. Quando a gente pesquisa a dívida das pessoas, em mais de 80% dos casos, é dívida de consumo, dívida de realização de desejo. Em menos de 20%, a pessoa pode alegar, eu tive uma doença grave, eu tive uma catástrofe na minha casa, caiu uma parede, teve um terremoto, teve uma inundação. Em 80% dos casos, as pessoas estão tomando crédito para realizar desejo. Então, a antecipação do desejo, ela tem um custo. O certo seria eu poupar, usar os juros a meu favor,
e depois realizar aquele desejo. Mas E não. nesse processo, às vezes, nesse processo de poupança, até o desejo some. É verdade. É imediatismo, né? E às o vezes você imediatismo. compra, nem pagou e já nem usa mais aquilo. Não É verdade. acontece isso? É verdade. Então, assim, É a falta do planejamento, é a falta da organização financeira e de definição de metas, né? Não está claro Então, para a assim, pessoa o que ela queria realmente, né? Então, se a gente for falar de crédito, nós vamos falar, e a gente já começou, eu já comecei falando, atacando os bancos, né? Veja bem, o banco ele cumpre uma função social. Isso. Há mais de 6 mil anos, ou sei lá, acho mais há muito tempo atrás, acho que uns 4 mil anos, os fenícios inventaram esse sistema de intermediação financeira. O que é? Alguém que tem recursos em excesso deposita em lugar de confiança para financiar pessoas que têm necessidades que necessitam desses recursos. Essa intermediação financeira que o banco faz. Tá? Só que em nenhum lugar do mundo o banco pega o recurso em excesso do aplicador, paga 1% ao mês para o cara e cobra 15% na outra ponta. Isso só no Brasil. Esse é o spread do Brasil, né? Não é aqui que é uma aberração, não é isso? É absurdo. Então é esse ponto que a gente precisa combater, a gente precisa estar com o olho aberto, a gente precisa estar atento, né? Isso. Mas sabendo o quê? Por exemplo, eu já fui a mais de 100 audiências como preposto e parte de banco. Em todas elas, eu nunca vi juiz perdoar a dívida. A dívida contraída, ela tem que ser paga. Ponto. Tá? Nunca vi, não vai haver alguém que vai falar assim, não, sua dívida está perdoada. Não existe. Tem que ser paga. Outra coisa também que o juiz costuma perguntar para o tomador é o seguinte: mas o banco foi lá na porta da sua casa, botou uma faca no seu peito e mandou você assinar esse contrato? Não. Então você assinou porque quis. Porque você procurou. Então essa premissa, o consumidor tem que se colocar no lugar. Porque aqui no Brasil, a gente, infelizmente, está vivendo um momento cultural também, aliado a esse da falta de formação de poupança e da tomada de crédito para resolver qualquer coisa, que depois vai para a justiça e fala assim, eu sou coitadinho, eu sou pequeno, eu sou pobre. Não, mas peraí. Né? Então, assim, o sistema, ele é feito na justiça é feito, eles chamam de freios e contrapesos, né? Eu tenho que entender o que de fato eu fiz conscientemente, que eu tenho que arcar, meu dever, e eu tenho que ver também do outro lado se houve excesso, se houve abusividade, para que não haja um desequilíbrio na balança do fator forte, e a gente tem aí grande concentração de bancos no Brasil, que também não tem em lugar nenhum do mundo. Se você pegar, sem citar nomes, nós temos 5 grandes bancos de varejo no Brasil, onde as pessoas veem as agênciazinhas na rua, né? E esses 5 grandes bancos, eles detêm 82% da operação no Brasil, de crédito e de investimento. Estão surgindo outros pequenos, né? Estão surgindo outros pequenos agora, com o tempo, com as fintechs, essa coisa da gente ter tudo hoje no celular, não precisar de ir numa agência para resolver. Isso está mudando o quadro aos pouquinhos. Mas, então, assim, a gente tem um cenário único no mundo, ou em outros países muito pouco desenvolvidos, que é uma grande concentração bancária, uma cultura de tomada de crédito, e isso favorece o quê? O abuso. Não tem jeito. Inclusive, Anderson, eu gostaria de te perguntar a respeito desses juros abusivos, que a gente está hoje aí com uma Selic de 15% ao ano, mas os bancos cobram em cartões, em atrasos, 15% ao mês. Como isso é visto? É permitido, não é? Importante você explicar para a nossa audiência. Tá bom, pessoal, vamos lá. A princípio, o mercado se autorregula, tá? Isso é um princípio da economia. Se uma garrafa d'água vale... Eu gosto desse exemplo da garrafa d'água. Uma garrafa d'água no mercado, ela vale, sei lá, R$1. Aí você vai numa lojinha de conveniência, ela geladinha tá R$3. Isso. Se for no aeroporto... Você vai... No aeroporto... Oi? No aeroporto, se for no aeroporto é 15. Pronto. Vocês vão contar ou vão deixar eu contar? Vamos recapitular. A garrafinha seca, que é quentinha lá no mercado, tá R$1. Você vai para a loja de conveniência, ela tá R$3. Aí você vai para o aeroporto, na sala de embarque...
Tá quanto? 15. 15. Experimenta pedir a mesma garrafa no voo, em pleno voo. No. Aí pronto. Aí é uma questão de oportunidade de escassez que o mercado explica essa economia. Exato, Mas eu quero dizer o seguinte, se uma garrafa custa R$1 e ela está sendo oferecida para você por 15, você tem a opção de não comprar. Tem. Compre se Né? quiser. Eu Se adoro precisar. aquela série Todo Mundo Odeia o Chris, que tem um personagem que é muito pão duro, que é o pai do Chris, né? Sim. O seu Júlio. Sim. A frase central do seu Júlio é: se eu não comprar nada, o desconto é maior. Essa é É ótima. verdade. Juros Rock, abre aspas, se eu não comprar nada, o desconto é maior. Fecha aspas. Então é assim, se está todo mundo cobrando 15% ao mês para me financiar o crédito, o certo seria eu não tomar o crédito. Gente, porque 15% ao mês é muita coisa. Nossa, só para vocês terem uma ideia. Imagina anual. Só para vocês terem uma ideia. Porque o número parece pequeno. 8 para 15 não faz muita diferença. Será que para 22 não faz diferença? Gente, existe financeira no Brasil, de nome famoso, né, sem citar nomes, para não ser processado, Exato. cobra 22% ao mês para te dar crédito. Eu dou crédito mesmo para negativado, eu dou crédito mesmo para você não tem. 22% ao mês em juros compostos dá 1000% ao ano. Nossa. Absurdo. Então, se a pessoa pega e não paga nada, eu peguei R$1.000 no começo do ano, no final do ano está devendo R$10.000. Uma bola de neve. E aí É uma não bola de paga, neve. passa para o segundo ano e aí vai. É assim. E é o que eu chamo de agiotagem legalizada, porque se você for pegar verdade. no estrito senso, essa empresa está realizando uma atividade legal, normatizada pelo Banco do Brasil, abre a porta e entra pelas dependências dela quem quiser. Sim. Tá? Então, esse é o ponto. Agora, vamos lá. O que existe são ferramentas de controle, o Banco Central nos ajuda muito nisso, porque o Banco Central desempenha, e nós temos visto em dias recentes, fechamentos de instituições que estavam, né, fazendo coisas que não se deve. Isso. Estamos vendo aí. Inclusive... Meu Deus do céu, eu tenho dinheiro nesse banco. Meu Deus do céu, eu tenho dinheiro nessa corretora. Analisasse antes de colocar, escreva lá. Inclusive, Anderson, só um parêntese, a gente tem um episódio que a gente explica para quem investiu no Banco Master como tirar o dinheiro, né, o FGC, e que não existe mágica. Se o mercado está pagando X%, os pares, e lá está pagando 2X, não tem almoço grátis. Isso. Alguma coisa está errada. Aí, voltando para o nosso lado aqui, que é o foco hoje é no tomador, existem ferramentas de controle, o Banco Central, que eu estava elogiando agora, quando a gente falou sobre esse aspecto, ele exerce bem, que na página do Banco Central, para toda modalidade de crédito, eu tenho ali a divulgação, é quase que diária, ela é semanal, para quase todas as linhas. Então, assim, financiamento imobiliário, financiamento agrícola, capital de giro para empresa, cartão de crédito, cheque especial, eu tenho ali a média que as instituições estão colocando, e eu tenho o ranking. Isso. Então, o pessoal que está nos ouvindo, procura essa ferramenta que ela é gratuita. Eu posso entrar ali no site do Banco Central e ver qual o banco que está cobrando menos no cartão de crédito. Então, se eu tenho ali um cartão, eu não vou falar cor também, que as cores estão muito associadas agora a... Vamos falar letra. Se eu tenho um cartão letra J, que ele está ali no ranking como sendo um dos que mais cobra, e tem um cartão letra M, que está cobrando ali menos que a metade, eu cancelo aquele cartão e troco por outro. Exato. Vai ser mais vantajoso para mim. Então, a liberdade de mercado, entenda, ela não pode ser confundida. Porque a instituição vai alegar que o mercado se regula, que ela tem liberdade. Mas aí o que acontece? Não pode ser confundida a questão da liberdade de atuação da instituição com abusividade. E aí, vamos lá, para o pessoal poder anotar, ter parâmetros de comparação. Vamos lá. Se a média de mercado para uma determinada operação por exemplo, 10%, e o meu banco está cobrando 15%, já é considerada abusividade. Perfeito. 50% a mais que a média de mercado não tem justificativa. Entendi. Então, aí já é um parâmetro para a pessoa observar e comparar. Agora, para o brasileiro médio, é difícil ele fazer essa conta. Precisa de gente como a gente para sentar Para com ele e ajudar. mostrar. Inclusive, entender, né? Anderson, quem quiser
tirar dúvidas ou quiser mais informações, a gente tem um QR Code na tela que ela pode clicar e acessa a gente, e a gente pode auxiliar todos nas dúvidas, nas orientações, em tudo. Ô Anderson, agora eu queria falar de uma coisa. Taxas ocultas. Me explica como é que é esse negócio de venda casada. Porque tem hora que você vai fazer um financiamento, aí ele vem com seguro de residencial, pessoal, vem pedindo para você comprar títulos de capitalização. Me explica como é que você lida com isso. Pessoal, isso aí é todo dia. E voltando lá, quando eu falei que eu era bancário, um dos motivos que eu pedi para sair de agência e trabalhar na parte interna era esse. Quem tem escrúpulo não faz um negócio desse, mas o banco manda. O banco obriga. Senão você é demitido. Título de capitalização só existe no Brasil, gente. Absurdo. Título de capitalização é o único investimento que você consegue a proeza de, ao mesmo tempo, perder e deixar de ganhar dinheiro. E a venda é uma loteria. Em vez de você comprar a loteria, você faz o título e o dinheiro volta para você. A pessoa acha que é perfeito, que é um investimento. Na realidade, não é. Aquilo ali é uma loteria. Então, assim, essa é uma das abusividades que os bancos cometem no Brasil, e a segunda é a venda casada. A venda casada configura no seguinte: ela é flagrante, muito normalmente, você vê isso claramente em financiamento de veículo e financiamento de imóvel. Porque aí o banco, olha só como é que acontece. O banco está dando crédito à pessoa. Ele já atrela aquele bem como garantia. Ora, então se a pessoa não pagar por aquele bem, eu vou tomar aquele bem para mim. Então já tem como garantia. E aí o banco coloca o seguro daquele bem, a pessoa está usando como se fosse seu, né? Porque até agora não é, enquanto tiver hipotecado, alienado, está no nome do banco. Não é dele a pessoa está usando como se fosse seu, ela está usando e está zelando, né, em tese. Mas aí o que acontece? O banco obriga a pessoa a fazer um seguro. Faz sentido? Faz sentido. Se for alegar para o juiz, vai dar favorável? Vai dar favorável à instituição financeira. Só que o que eles fazem normalmente? Eles não dão a opção do consumidor de fazer onde ele quiser o seguro. Olha só, eu estou contratando com você um crédito. Então você quer me dizer que para eu financiar o meu carro com você, eu tenho que fazer o seguro do carro? Só um instantinho que eu já vou voltar. O cara vai no mercado, ele tem que ter essa opção, o consumidor, de voltar. E fala o seguinte: olha, eu fechei aqui com a seguradora tal, e para esse veículo que você está me financiando, eu vou pagar um segurinho aqui, está aqui a pólice. Tá bom, vamos prosseguir com o crédito. Mas na prática não é isso que acontece. Na prática, ele sentado com o gerente, os bancos, como são bancos múltiplos no Brasil, isso faz muita diferença. Ele já tem o produto lá. O gerente de agência de banco, ele é preposto de banco de investimento, banco comercial, seguradora, o caramba 4. São mais de 20 empresas, 20 CNPJs diferentes. Inclusive, Anderson, tem a alegação que, se você fizer o seguro com a gente, o valor de sua parcela cai. Aí tá flagrante, aí tá flagrante que houve venda casada. Na verdade, o crédito está condicionado à compra de outros produtos. Exato. Junto com o crédito. Então, isso está configurado, está flagrante, é venda casada. A não ser que a instituição prove e mostre, e nunca tem. Tá? 3 orçamentos diferentes de 3 companhias, onde 2 não sejam do grupo econômico daquela instituição concedente do crédito. E nunca tem. Não vai ter. Tá? Muito bom. Então, assim, é considerado como venda casada. Essa não está nem oculta, Regina, porque ela está assim, tá claro, tá flagrante. Tá. Né? Agora, existem outras taxas também que podem ser consideradas abusivas. Por exemplo, taxa de abertura de crédito. Que a pessoa já é corrente da instituição. Por que eu estou abrindo uma taxa de cadastro ou uma taxa de abertura de crédito? Eu já taxa de avaliação de tudo mas é mais uma taxa, né? Aumenta ali o bolo dele. Aí o custo dele da transação é outro. Não é aquele, né? Isso. E aí, graças ao nosso também bem atuante Banco Central, existe uma legislação que disciplina sobre isso, que é a questão do custo efetivo total. Tem que ser claro para o cliente, é transparente. Olha, se o banco está dizendo para você que a taxa é 2% ao mês e parece pouco,
mas ele cobra 5 mil de taxa de abertura de crédito, ele cobra seguro de 1.200 por mês. Pronto. E aí uma prestação que era para ser de 2 mil, que está pagando 5, Isso. então, na verdade, o custo efetivo total, de uma taxa nominal de 2, o custo efetivo total é 6% ao mês. Isso. Então, isso aí é juro oculto, embutido, travestido de taxa, que pode ser questionado. E aí, Anderson, é fundamental a atuação de um perito. Isso. É onde você entra com um trabalho maravilhoso. Isso. Não é? Ajudando as pessoas a entender o que realmente ela fez. Exato. Então, o que acontece? Em 2021, entrou um dispositivo legal, agora, depois da pandemia, do Banco Central, reforçando essa questão do custo efetivo total, ele tem que ser discriminado claramente, tem que ser parte integrante do contrato, tem que ser dado na hora, tem que ser mostrado para o cliente antes da assinatura do contrato, discriminando lá, olha, você está comprando isso, você está levando isso. E raramente a gente vê esse instrumento anexo ao contrato. Então, quando a gente pega o caso, o cliente já está arrebentado, e aí vamos falar um pouco sobre isso, dessa questão de estar arrebentado, não sei se está na pauta de vocês aí, mas é sobre a bola de neve no refinanciamento. Né? Normalmente, quando a pessoa chega para a gente, ela já está com 3 refinanciamentos embutidos. E aí o banco já ganhou muito dinheiro e normalmente a dívida já está paga. E aí a gente vai fazer esse trabalho pericial, que é buscar o que está oculto, o que está travestido, o que está mascarado, o que está em excesso, e juntar isso tudo e trazer de volta para uma transação originária, recalculada, justa e correta, com juros, sim, mas na maneira como ele deve ser. Deve ser. E Opa, só desculpa. A grande maioria que você vê, você consegue esses resultados. Então, aí tem um trabalho, ele começa extrajudicialmente, e depois ele pode caminhar, se não houver um acordo extrajudicial, para uma via judicial. De fato, na via judicial, aí entram com carga todas aquelas verbas adicionais, como danos morais, multa diária por inclusão indevida no cadastro de devedores, nos órgãos restritivos, né? Mas antes disso, caminhando, né, o cenário comum, meninas, normalmente é assim, a pessoa faz uma dívida com o banco, normalmente começa com um cheque especial e cartão de crédito, não é? Começa simples. Começa bem simples. Aí a pessoa faz um crédito, vê se você já viu esse filme, para pagar o cheque especial e o cartão de crédito. Aí já tem uma mascarada. Por quê? Aqui dentro do cartão de crédito do cheque especial já tem um monte de vícios e um monte de coisas que podem ser trabalhadas. E a lei permite que a gente retroaja 10 anos na análise desses valores. Inclusive, então, Anderson, excelente a pergunta que eu ia te fazer. Você falou que retroage 10, mas quanto tempo que a pessoa pode entrar para reclamar isso? Tem prazo, não é isso? Vamos lá. Eu não sou advogado, eu sou assistente de juízo, mas a gente lê bastante sobre as leis. 2 anos. Há controvérsias que, na verdade, não são quanto a isso, porque o banco vai alegar que nas relações, blá, 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 é 3 anos. Mas, na verdade, existe jurisprudência do Banco Central, do STF, STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem jurisprudência que, sim, pode retroagir 10 anos a partir de que data? A partir da data do último pagamento ou do último vencimento. Então, se um cliente ele liquidou uma dívida hoje, ele quer fazer uma revisional, ele pode retroagir 10 anos. Se ele liquidou uma dívida 1 ano atrás e quer fazer uma revisional, ele pode retroagir 9 anos, tá claro? Mas, para ele reclamar isso na justiça, ele tem um prazo máximo de 2 anos. Não, ele tem uma janela de 10. Ele tem uma janela de 10. A cada ano que passa, ele pode retroagir menos tempo. Entendeu? Daqui a 10 anos ele pode questionar uma dívida, mas aí daqui a 10 anos ele vai poder questionar 1 mês de dívida. Tá. Entendi. Você quer ver um exemplo? Um caso prático que nós tivemos agora foi uma decisão do STJ também sobre a questão do PASEP. PASEP é aquele fundo que funcionários públicos tinham, foi criado em 1971, né? Isso. E ele foi praticamente extinto. Mas as pessoas estão entrando com ações revisionais contra o Banco do Brasil. Eu posso falar porque o caso é claro, o Banco do Brasil era o guardião das contas do PASEP. E a pessoa pode... aí, nesse caso específico, Karine,
a pessoa tem 10 anos para ingressar com a ação a partir do dia do último saque. Aí ela tem um intervalo de 10 anos, e nesses 10 anos ela pode retroagir desde o início. Foi concedida uma liminar especial. Então, nós estamos falando de uma ação que ela pode permitir a revisional de 55 anos para trás. Meu Deus! É demais. Via de regra, a bancária obedece a essa janela. Olha, eu tenho 10 anos para entrar com a ação. Se eu entro hoje, eu consigo revisionar 10 anos. Se eu entro daqui a um ano, eu revisiono 9 anos. Entendi. Daqui a 10 anos, eu só vou revisionar um mês. Ok. E aproveita e fala aquilo que muita gente fala. Eu não vou deixar para depois, porque a dívida vai caducar. Conta esse caso aí. Vamos lá. Gente, não existe dívida que caduca, tá? Exato. Se eu hoje dou calote no banco XYZ, e daqui a 6 anos, né? Onde no SPC, no Serasa, meu nome vai estar limpo. Entre aspas, no né? XYZ, daqui a 6 anos, a minha dívida vai estar lá. Ela é devida. Ela fez, senão então, como é que faz? Eu sou do princípio que dívida existe para ser paga. Tá? Eu tenho as minhas também. Não sou, como qualquer brasileiro, eu tenho as minhas também. Mas é assim, devo, não nego, pago quando puder e vamos ver o que é justo. Tá? Então é assim, a dívida tem que ser paga, ela não some. Essa cultura também é uma cultura de calote. Isso. Tá? Então, se a pessoa quer usar o sistema a seu favor, como a gente tem uma concentração bancária muito grande, nós não temos muitos bancos, né? Se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, um cidadão lá do Kentucky, ele tem 40 bancos à disposição dele. Ele tem cooperativa de crédito, ele tem o fundo das viúvas daquela cidade, ele pode pegar crédito com um monte de gente. Agora, aqui no Brasil, só fecha uma porta, 2, 3, 4, 5, acabou. Já fechei 80% do mercado. Então, assim, é uma cultura infeliz, vamos dizer assim, tá? Mas a dívida não some, ela continua lá. Existe um mecanismo que essa dívida percorre, aí seria papo para outros podcasts, porque, por exemplo, o banco ganha até quando você não paga a dívida. Vai para o devedores duvidosos, né? É até bom ele falar isso, já fica convidado para o próximo episódio. Ótimo. Né, Karine? Exato. Porque o banco, quando você dá calote nele, ele vende a sua dívida para uma empresa de cobrança e ele vai lá e deduz aquilo do lucro operacional dele, recuperando imposto a pagar. Então, ele ganha 2 vezes. Né? Gente, que eu não preparei hoje assim, um simulado, umas apresentações, mas tem muita coisa que a gente, quando olha, é flagrante. Mas voltando ao que eu estava falando, o cenário normal a pessoa tem uma dívida de cartão de crédito e cheque especial. Ela vai, repactua e toma um crédito. Aí ela passa mais 12 meses, ela já está por aqui, não aguenta mais. O que ela vai lá no banco? Ela vai lá e refinancia com o próprio banco. É tudo que o banco quer. Porque na metodologia Price e na metodologia saque, no começo de um prazo, de um financiamento, isso aqui no começo que você está pagando é só juros. É só juros. Aí a gente prova matematicamente isso para o juiz. Olha, é uma dívida sem fim. Porque se eu estou refinanciando um cheque especial e um cartão de crédito, que já foi um juro super abusivo, e aí eu faço uma composição, vou pagar ali, sei lá, 2% ao mês. É menos do que 15? É menos do que 15. Mas daqui é muito claro isso. Eu refinanciei 100 mil. Meu cheque especial, meu cartão de crédito, eu refinanciei 100 mil. Aí a pessoa paga 12 meses de 5 mil reais. Ela pagou 60, certo? Estou dando exemplo hipotético. Aí ela volta lá no banco, qual só o devedor hoje? 40? Não, é 105. Exato. Aí não tem jeito. Essa pessoa, se ela sentar no banco toda vez e for fazer refinanciamento, ela está fazendo tudo o que o banco quer. E aí não tem jeito, ela tem que entrar com um profissional e entrar para fazer valer o seu direito. Ela pode procurar um profissional como eu, que vai buscar uma conciliação extrajudicial primeiro, que é obrigatória, tá? Você não pode entrar na justiça direto sem provar que você tentou buscar uma solução amigável com a instituição. Muito bom isso. Importante. E aí, o primeiro passo. Explicar os passos, então, né? É uma reclamaçãozinha. O primeiro passo é pedir os instrumentos que são seus por direito, tá? Isso. Por norma do Banco Central, a pessoa tem direito a saber todo o histórico. Cópia do contrato da operação e cópia do demonstrativo de evolução da dívida. Perfeito. Demonstrativo de evolução da dívida é o extrato da dívida. Exato. Olha, eu fiz um contrato dia 15 de dezembro de 2021, peguei 100 mil reais. Aí tem que ter um demonstrativo lá que mostre, olha, nessa data pegou 100 mil reais.
Aí tem que vir claramente explicando, olha, quanto que amortizou da dívida no primeiro pagamento, quanto que foi pago de juros, e por aí vai. Quanto que pagou em atraso, quanto que pagou de mora, e aí vai. Qual é o meu saldo devedor hoje? Aí com essas duas peças, eu faço um trabalho pericial, a gente vê se está tudo certo, e quando tem má notícia para dar, a gente dá. Ó, esse teu contrato aqui está bem amarradinho, você fez com o banco e está muito claro. Mas, gente, 99% dos casos não está. 99% dos casos tem esperança, a gente pode dizer, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo, a taxa de juros foi abusiva aqui, tem venda casada aqui, tal. E assim, é estarrecedor. Em 2 anos, a gente achou aqui 45 milhões de reais a mais. 45 milhões de reais a mais. Ô, Karine, isso é muito mais do que eu produzi como planejador financeiro. Nossa Senhora! Absurdo! Que isso! Ô, Anderson, eu tô até mexendo na cadeira aqui. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. A conversa é maravilhosa. Se deixar, a gente fica o restinho do ano de 2026. Porque tem pano para manga aí. Tem muito assunto para outros episódios, não é isso? Exato. E aí, Anderson, o que você deixa para gente, assim, como mensagem para as pessoas não entrarem nessa bola de neve? Quais os cuidados que elas devem ter? Vamos lá, pessoal, com o cuidado básico, então, voltando ao que a gente falou e resumindo, né? Necessidade de consumo, repensa, usa uma técnica a seu favor. Está passando por uma loja, está vendo aquele telefone de última geração, R$6.000, gente? Para e pensa um pouco, não compra por impulso, evita as armadilhas. O crédito muito fácil, ele tem ali o seu custo muito alto, né? Então, assim, vamos tentar trocar essa cultura consumerista por uma cultura de poupança, de formação de poupança, guardar o dinheirinho, aplicar, eu compro melhor, né? Se eu não comprar nada, o desconto é maior, ok. Agora, passou daí, eu já estou dentro do sistema, busque um profissional. O profissional mais indicado e o mais fácil de encontrar é o advogado especialista em direito bancário. Tem que ser especialista em direito bancário. Todo mundo na família tem um advogadozinho, um estudante de direito. Mas se ele for civil, criminal, trabalhista, se ele não for especialista, vai entrar errado com a ação e vai perder essa ação. Já vi muita gente perder a ação, porque entra errado. Tá. Assim, buscar um especialista, um advogado especialista em direito bancário. O ideal, antes de buscar o advogado, como eu já falei, e se ele for um bom profissional, ele vai mandar você voltar a uma casa, é buscar uma solução extrajudicial. E aí existem profissionais, existem câmaras, a pessoa pode pesquisar, né, de profissionais de conciliação extrajudicial. E aí entra a nossa atuação também, outros colegas que já fazem, esse mercado tem crescido muito, porque o judiciário está muito estrangulado. Se a pessoa já está com dívida, ela não aguenta mais, ela tem que esperar 2 anos para uma solução jurídica, é melhor, de repente, buscar uma solução extrajudicial que em alguns meses já pode trazer um alívio para ela. Então é isso, evitar entrar, e se entrar, buscar a ajuda de um profissional, não busca a ajuda de curioso, nem busca na internet, que você não vai encontrar solução fácil, não. Verdade. Anderson, muito obrigada por tanto conhecimento, é muita matéria, é muita informação, mas lembrando, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, clica no QR Code, manda pra gente, que a gente está aqui para ajudar vocês. O objetivo do podcast é esse, trazer conhecimento, informação e base para vocês terem um planejamento financeiro, uma organização financeira adequada. E outra coisa, gente, sabendo que para tudo tem uma solução. A gente viu aqui. Então, nós estamos aqui à disposição e é isso que a gente quer, né, Karen? É por isso que a gente está aqui no Pode Crescer Finanças, para que as suas finanças cresçam cada dia mais. E se gostou do conteúdo, clica no sininho, inscreve no canal, compartilha para o máximo de pessoas terem acesso a esse conteúdo. E Anderson, muito obrigada novamente. E você vai voltar, hein? Achei fantástico. Falei que ia ser bom? Eu falei. Isso aí. Querido,
Até Muito logo. obrigada pelo seu tempo. Valeu, Tchau. Guilherme. Até breve. Na hora que quiserem. Abraço. Tchau, tchau.